debatedores, bom dia. Aqueles que estão nos acompanhando, perto de quase 100 pessoas. Estamos muito satisfeitos de poder realizar essa live num momento de muita importância. Como eu dizia, o setor canavieiro passa, no presente momento, por uma das maiores crises da sua história. Quando nós pensávamos que estávamos no fundo do poço, aconteceu 2 fatos incrivelmente prejudiciais. E as empresas hoje estão preocupadas, pensando o como fazer para que consigam sobreviver a esse período de grande dificuldade. As pessoas estão imaginando que algumas usinas, inclusive, analisando se é possível terminar a safra, né? Se vai ter problema de caixa, porque não está vendendo o etanol. Então, nós temos que pensar em maximizar a colheita. E nada melhor do que alguns especialistas, como vocês aí que foram convidados, para falar sobre como maximizar a nossa colheita. Quais são as estratégias que vocês usariam para maximizar a colheita? Então, eu quero apresentar rapidamente os debatedores. Acho que são pessoas conhecidas de todos vocês, né? Nós temos o Luiz Carlos Dalben, nós temos o Dalben, que é engenheiro agrônomo pela Universidade, pela Unesp de Botucatu, formado em gestão ambiental pela USP, é proprietário da Dalplan, assessoria de mais de 50 usinas, com vários projetos, trabalhando em 9 estados, e inclusive no exterior, e é produtor de cana. Ele sente as dores mais do que as pessoas que estão somente prestando serviço, porque ele, como produtor de cana, tem 500 mil toneladas, diretor da Ascana, né? A Ascana é a Associação Rural lá de Lençóis Paulista, e ele é o cara que vai falar em nome desse imenso grupo de produtores que estão sofrendo as dores. Certo? Bom, temos também o Fabiano Pimenta, que é agrônomo, formado em Botucatu, experiências em planejamento, produção, área operacional, logística e matéria-prima. Ele tem atuado em grandes empresas do agronegócio e hoje é sócio da Agroábido Consultoria. Aí nós temos o Leonardo Carvalho, que é engenheiro mecatrônico, que atuou na área de desenvolvimento de projetos, produtos, na área comercial, tem 7 anos de experiência em agricultura digital e atualmente na Solinfitec é o head de desenvolvimento de novos negócios. E o Guilherme Guiné, né? Acho que é Guiné que fala, Guilherme. Cadê o Guilherme? Guiné mesmo, com acento. Guiné. Você veio da Nova Guiné, vai ver que é isso, eu estou vendo mesmo. É engenheiro agrônomo, atuou em planejamento, orçamento, recomendações agrícolas e tecnologia. Eu me lembro do Guilherme lá na usina São Manuel, ia buscar prêmio lá no IDEA todo ano. Com mais de 10 anos no setor sucroenergético, atualmente na Solinfitec ele é gerente de produtos, com o desafio de criar soluções que tragam resultados para os clientes. E eu que vou dar minhas lambidas, né? Todos me conhecem, sou proprietário do Grupo IDEA, e estou à disposição de vocês na área de consultoria agronômica, sou engenheiro agrônomo, e espero poder transmitir um pouco da minha experiência, muito mais do que a nossa preocupação. Bom, e agora, já iniciando, para a gente não perder tempo, feitas as apresentações, em tempos de crise, né, nós temos que olhar para aquela cana que já está pronta, que está no campo, e pensar assim, como que eu posso maximizá-la para a gente poder tirar o máximo? Quais são as estratégias de colheita na área operacional, na área estratégica? O que nós podemos fazer para não perder e tirar o máximo, de reduzir desperdícios e tirar o máximo dessa cana que está pronta? Nós vamos começar com uma pergunta na área de logística. E eu vou chamar pela ordem as pessoas que... acho que eu vou inverter a ordem. Vou deixar o Dalben por último, que realmente é o produtor falando. Vamos começar aqui pelo Léo. Pelo Guilherme. Não sei quem vai responder essa pergunta. Na área de logística, a pergunta é o seguinte: como você pode dividir a logística em 2 etapas? Dentro do talhão
e depois dele, e que ferramentas e estratégias podem ser utilizadas para tanto. Sempre pensando que nós temos que maximizar o que nós já gastamos para produzir, que são os nossos caramelos. Então, logística divida em duas etapas, dentro e fora do talhão. Vamos lá, quem vai responder? O Guilherme mesmo? Isso, Dib, eu falo aqui Então, pela vamos lá. Soniftech. Então, assim, ó, pensando primeiro nessa divisão entre a logística da frente, ou aquela micrologística, uma logística mais macro, que seria até a entrega da cana dentro da indústria para moagem, o que a gente vê é que a primeira coisa, assim, elas vão ser tratadas de forma diferente, mas elas não podem estar desconectadas. Então, não adianta nada a gente ter uma boa logística lá na frente, com uma entrega de, sei lá, das colhedoras entregando algo em torno de 700, 800 toneladas máquina dia, e você não tem estrutura para puxar isso, para poder levar essa estrutura. Em algum momento você vai ter um efeito rebote ali de falta de caminhão e as colhedoras vão ficar paradas porque os transbordos estão cheios ali aguardando. Tá bom, então vamos começar falando dessa micrologística. O que a gente vê aqui, o primeiro passo para falar nisso é você ter um bom planejamento, depois acho que o Fabiano pode completar bem essa parte, que é você ter um bom traçado de colheita, ter menos manobra, as boas práticas que uma boa parte do pessoal já conhece e já aplica, mas é sempre bom revisitar isso. Sabe onde está o seu ponto de transbordamento, a distância dele máxima e a média também entre os tiros de colheita. Tentar ao máximo fazer modais de colheita que preservem o canavial, mas que deem um bom rendimento. Então, existem algumas técnicas que o pessoal tem difundido no mercado, como um carrossel, um J, U, enfim, tem um monte de ideias aí para você fazer uma otimização da parte logística, principalmente voltado para a manobra. Mas se lá no planejamento do traçado da linha você já não fez um bom traçado, pode ser que isso não resolva muito as coisas. Mas, de qualquer forma, essa é a primeira parte, o planejamento. Uma segunda parte é um bom dimensionamento das frentes. Então, você saber efetivamente quantas máquinas, quantas colhedoras você tem que colocar naquela frente e quantos transbordos, ou seja, os conjuntos que vão estar junto a ela. Então, esse é um segundo ponto importantíssimo, de mencionar bem o tamanho das frentes, para que você não tenha uma frente com muita máquina, pouco transbordo, ou o inverso, e isso pode te prejudicar em algum momento também. Uma outra parte que aí entra um pouco da solução da Sonifitec, que é uma sugestão, mas não é uma obrigação utilizar, a gente sempre recomenda, é utilizar ferramentas que te ajudem naquela micrologística a ser mais eficiente. Então, uma das coisas que ajudam muito, quando a gente faz o dimensionamento de frota, ele dificilmente dá um número exato de transbordos por máquina. Quando você roda uma planilha de dimensionamento, um software de dimensionamento, dificilmente ele te fala, olha, são 2 transbordos por máquina, são 3 transbordos. Geralmente as contas dão 1,5, 1,7, 2,1, dependendo da entrega que você quer daquela frente. E aí uma das soluções que a gente tem ofertado no mercado e tem tido um bom retorno é a solução do FUT, que basicamente coloca todo mundo numa mesma fila e conforme as colhedoras vão precisando, ele vai chamando os equipamentos. Então você consegue trabalhar numa relação quebrada, né? Consegue trabalhar numa relação de 1,5, de 1,4, dependendo daquilo que você precisa. E ela vai se ajustando ao longo do tempo. Então essa é uma das sugestões para micrologística. Pensando aí na parte da macrologística, uma das coisas que é importantíssima é você ter o tempo real do teu ciclo. Então, saber quais são os trajetos, quais são os melhores trajetos para aquele caminhão, a velocidade adequada para cada trecho é uma dica legal, porque às vezes a gente pega o tempo médio da viagem, mas às vezes em algum trecho, ou o operador, o caminhoneiro, ele acelera a máquina e pode ter um problema de manutenção, ou ele anda abaixo da velocidade. Então, ter essa regularidade dentro do trecho ajuda. E uma última sugestão que eu dou aqui para passar para os colegas é a estabilidade na entrega de cana, na rotação da moenda. Isso é importante porque no ciclo logístico, se ele tem muita variação, por exemplo, agora nós estamos moendo a 1.000 toneladas hora e passa para 800 e depois para 1.200, a demanda que você tem de caminhões e de estrutura lá no campo vai levar tudo isso. É um elo, né? É uma cadeia que tá puxando tudo isso. Então, se a gente não tiver uma estabilidade também na moagem, bem combinadinho, olha, vamos moer 800 por hora, vai ser 800 por hora e a entrega é essa, isso pode gerar também problemas de logística. Vou passar aí para os parceiros. Guilherme, deixa eu complementar rapidinho a sua posição. Gibi, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar
junto com grandes feras aí do agronegócio. Eu sou mais jovem, né? Então é sempre uma oportunidade realmente para aprender junto com vocês. Acho que até respondendo a sua primeira pergunta no começo do webinar, uma das oportunidades que nós temos é juntar o pessoal jovem com a energia, com a experiência do pessoal que já está em campo. Trazer essa tecnologia pode ser também uma alternativa para a gente passar por esse momento de crise que estamos vivendo. Complementando o que o Guilherme disse, essa questão de você fazer uma macro logística, eu entendo que é até um pouco uma quebra de paradigma que nós temos que ter hoje, Dib, porque os modelos logísticos que nós encontramos no cenário atual é realmente aquele olhar voltado para a parte agrícola, né? A gente nunca coloca a questão da moagem como premissa. Não adianta nada eu ter toda uma parte agrícola, a parte dos equipamentos em campos rodando perfeitamente e não atendendo a capacidade da usina, ou pelo contrário, entregando muito mais do que precisa. Então, essa visão que o Guilherme passou, e eu venho só para complementar, é que um sistema de logística hoje que realmente entenda todo o cenário, ele está olhando muito mais para a rotação da moeda, para saber a sua capacidade, do que propriamente para os equipamentos em campo. É um reflexo direto que está acontecendo atualmente. Muito bem colocado, viu, Léo? Realmente, a indústria que anda bem facilita o trabalho no campo. Quando quebra muito, a gente perde muito, perde tempo, muda o ritmo de colheita, né? Bom, só para antes de passar para o Fabiano e para o Dalben, eu gostaria de falar para vocês que realmente estamos diante de grandes feras, que a Solinfitec é uma empresa reconhecida no mercado pela contribuição que ela está dando, né, com o seu software, e da mesma forma a Agroábido, que eu tenho acompanhado alguns trabalhos e tem trazido resultados excelentes. Aliás, eu considero as empresas complementares e nós vamos ter uma noção disso. E o Dalben, que dispensa comentário, porque ele, como produtor, ele é muito bom e como consultor, ele é melhor ainda. Mas vamos lá. A parte de logística dada pela Solinfitec enfatiza o planejamento, dimensionamento, micrologística e macrologística. Vamos passar agora para o Fabiano. Fabiano, o que você poderia complementar aí na parte de logística? Sempre lembrando que a questão foi se você pode dividir a logística em duas etapas, dentro do talhão e depois dele. E quais ferramentas e estratégias você utilizaria para tanto? Vamos lá. Bom dia, Dib. Bom dia, agradeço a participação aqui, o convite. Um abraço para os colegas também, para o pessoal que está acompanhando a gente. Bom, o Guilherme começou a falar sobre o planejamento. Acho que tem duas observações aí que a gente tem que ter. Na verdade, assim, o planejamento ele tem que ser modificado da maneira que a gente faz hoje, né? Eu acho que a gente tem que ter uma resposta rápida disso. Então, o planejamento tem que ser flexível e que consiga dar esse tipo de resposta com as informações que a gente gera, né? E um replanejamento também rápido. No caso da logística interna, né, para você ter uma boa operação, a gente precisa realmente ter uma estruturação de equipamentos coerente com o layout do talhão para onde a gente está, né? Então, muitas vezes a gente está implementando uma colheita, entrando numa área, né, que a gente precisa ter o conhecimento dela, tanto a parte de rendimentos e o TCH, as velocidades envolvidas, as capacidades envolvidas, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão mais micro, né, dentro do talhão, você olhando as capacidades que eu vou ter da colheita linha a linha, por exemplo, né? Esse é o trabalho que a gente faz, né? Essa determinação dos pátios, né, para a gente saber as capacidades de cada pátio, qual que é a contribuição que cada talhão pode dar naquele pátio, né? De repente a gente está indo muito longe para buscar uma cana, então essa otimização, essa parte lógica de você preparar esse líder da frente, na hora que ele entrar, ele já ter conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do talhão, né? Então,
além do anterior, né, que seria o sequenciamento das frentes, né? A gente pode falar isso depois em outra questão aí, mas é importante a gente ter esse sequenciamento correto para evitar que uma mudança de frente não seja concomitante entre frentes, né? Que a gente consiga, como o Guilherme falou ali, a gente manter essa entrega linear da cana na usina, né? De modo que eu não tenha esse tipo de engasgo aí entre mudanças, né? Tanto entre propriedades, entre blocos, né? Como dentro da própria propriedade também. A gente faz mudanças entre pátios, né? Vamos chamar aqui, dentro de uma propriedade, eu tenho vários blocos de colheita, que são os pátios e aquela área, aqueles talhões que estão contribuindo para aquele pátio. Então, essas mudanças também, elas serem mais estruturadas, de modo que, quando a gente está alocando as máquinas dentro dos eitos, a abertura dos eitos, a gente consiga ter na entrada, entrar com máquinas em áreas de bom rendimento e na saída a mesma coisa. E montar, com esse planejamento, uma estratégia de colheita dentro desses blocos. Então, isso vai permitir que a operação seja muito mais controlada, né? E mais rastreada. Então, assim, a operação, ela se beneficia de um planejamento bem feito, e esse planejamento ele tem que ser cascateado, aí, tem que ser replicado até a ponta, né? Então, assim, todo mundo ciente, o operador da colhedora, o operador do transbordo, né? Para que isso funcione realmente como um relógio, né? Então, assim, de nada a gente tem uma capacidade aí de operação, sistemas que ajudam a gente para operar, mas desde que a gente tenha um planejamento bem feito, isso fica muito facilitado. E também a gente consegue ter outras vantagens com isso, né? Você, em algum problema de falta de equipamento em uma frente, você poder fazer alterações rápidas, já pressupondo que você tem áreas de melhores rendimentos, com tiros longos, aonde que você não vai ter problema de parada de máquina por falta de transbordo, né? Acho que esse é o grande ponto, né? A gente conseguir rendimento, aumentar os rendimentos da colhedora por conta de não faltar transbordo. A fila única, né, o FUT, ele ajuda muito isso na operação. A gente tem que ter um planejamento anterior a isso para a gente poder montar como que eu abro os eitos, aonde coloco as colhedoras para poder manter essa regularidade, né? Acho que basicamente é isso, a parte de planejamento e operação interna, né? Então, assim, tem softwares que já fazem isso, né? E esse sequenciamento, inclusive de pátios, né, vem funcionando muito bem. Ô, Fabiano, deixa eu só completar uma coisa que você falou. O pessoal perguntou aqui o que eram os pátios. Os pátios são os pontos de transbordo, pessoal, é isso mesmo, tá? Esse pessoal chama de algum nome, o pessoal perguntou aqui no chat, é a mesma coisa, tá? Dib, tá no mudo. Diber, chama a Andréia. Não, já resolvi aqui, é só apertar um botãozinho. Bom, eu acho que o Fabiano foi muito claro. O leque de alternativas para maximização é enorme. Você não pode simplesmente chegar numa área, soltar uma colhedora e ver o que acontece. Olha, você colhe daqui para cima, você vai lá e colhe o resto. Hoje a logística está muito evoluída e as pessoas que planejam, né, desde o layout do talhão, né, e faz análise linha a linha, os pátios, a capacidade dos pátios, as mudanças de frente, enfim, vamos tentar detalhar um pouco mais disso daí. Eu vou passar a bola para o Luiz Albem, que deve complementar essa questão. Sempre lembrando que a questão é sobre a logística da colheita. Você pode dividir a logística em duas etapas, dentro do talhão e depois dele, e quais ferramentas e estratégias você utilizaria. Vamos lá, Dídio. Tá. Bom, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer a gente estar participando de reuniões como esta, embora à distância, mas a gente acaba
tirando resultados altamente positivos. Você sabe que nós somos fornecedores de cana, produtores de cana, aqui na Zilor, o sistema é diferente das outras usinas, né? E cada fornecedor de cana, ele pode, dependendo do seu tamanho, como no meu caso, não é uma frente tão grande, ele pode representar uma frente de trabalho dentro da usina. Eu levo para a usina em torno de 2.000 toneladas dia, né? Isso aí, dependendo do tamanho da usina, é uma frente de trabalho, né? Então, a gente procura atuar de maneira com que essa frente, né, tenha o máximo de rendimento possível, assim como as usinas tendem a fazer com que as suas frentes também tenham. Mas esse rendimento, ele está, como foi falado, é uma repetição, mas a gente tem que repetir, né? A logística dentro do talhão, ela está ligada ao planejamento de plantio e ao layout do talhão. Nós tínhamos no passado alguns layouts aí que eram para cana, não era para colheita mecanizada, era para cana inteira, etc, etc, que não vale a pena a gente voltar atrás. Mas o seu rendimento vai estar ligado àquilo que você fez no plantio. Né? Ou seja, é uma sequência de trabalho, né? Você sabe disso, nós eliminamos praticamente todos os terraços, né? Que é para a máquina poder render mais, né? E também para evitar, no nosso caso aqui, a eliminação de terraço coincidiu com a eliminação de erosão, né? Mas esse planejamento é fundamental no plantio, assim como a determinação que foi falado aí, dos pátios. Nós não temos pátio, nós temos áreas que serão pátios, mas elas são plantadas com cana e durante os 3 primeiros cortes, né, a gente vai tendo uma produtividade caindo e o 4º corte praticamente não tem cana, mas então está definido onde vai ser esse transbordamento, né, que passa a ser pátio a partir do terceiro corte, onde a cana tem uma produtividade relativamente baixa. Tá? E dentro desse planejamento do talhão, né, nós temos, no nosso caso, e todas as frentes, eu tenho certeza que tem, um motorista que é o motorista do pipa. No nosso caso, o motorista do pipa é uma pessoa treinada e ele controla o peso dos nossos transbordos e a qualidade da carga de cada transbordo dentro do caminhão. Ou seja, esse é o papel dele. Né? O objetivo dele é se pega fogo ou não pega fogo na máquina, no canavial. Mas a gente não tem tido esse problema em função de limpeza de máquina, etc. Então, esse motorista, ele passa a ser um controlador das frentes. Ou seja, ele faz a determinação e recebe a qualidade, porque todos os nossos caminhões, todas as nossas máquinas, todos os nossos motoristas têm rádio. Então, as informações nossas de qualidade de cana, de pureza mineral, vegetal, se você está dentro ou fora da cota, ela é online via rádio. Tá? Nós temos isso no computador, mas faz via rádio porque não tem lá computador na lavoura com motorista, etc, etc. Então, essa informação nossa é via rádio e cada boleto, cada vez que o motorista passa na balança de cana, ele recebe um ticket, como se estivesse saindo, por exemplo, de um shopping, dizendo qual é a hora que ele tem que voltar com a viagem dele. Então, existe um pré-planejamento de entrega de cana, eu não diria nem linear, ela é minutária por minuto, né? Porque a usina não tem frota, quem abastece somos nós. Então, o motorista recebe um ticket dizendo a hora que ele tem que voltar com a próxima carga dele. E se ele não tiver condições, por algum motivo, quebra de caminhão, chuva, etc, etc, né, ele tem que informar, porque essa cana tem que chegar na usina ou por outro caminhão da mesma frente ou por um caminhão de outra frente. Você quebrou 2 máquinas, eu tenho 3, quebrou 2, eu não vou entregar. Então, nós trabalhamos com uma logística dentro do talhão, que é o pré-planejamento das linhas de plantio com layout e com tiros longos, e trabalhamos com essa segunda aí, que é o motorista saber qual a hora que ele tem que chegar na balança com a viagem dele. Tá? Isso se não chegar, não é que nós somos penalizados, mas a safra acabar no dia 30 de novembro e eu sobrou cana para mim, essa cana eu vou pagar ela na lavoura e não vai ficar. Então, quer dizer, existe em todos os parceiros, todos os produtores de cana, um sistema de logística próprio que a própria usina controla na balança. Tá? Então,
É assim que tem funcionado, e o índice de desabastecimento da usina ou falta de cana aqui, eu diria para você que ele tende a zero, né? E cada um tem que analisar aí os seus custos. Não adianta você abastecer a usina e você está superdimensionado, né? Então, tudo isso é atrelado a um programa de custo, que cada um tem o seu, e a gente faz uma análise para ver se o custo, tanto da logística interna como da logística externa, ele está dentro do nosso pacote, porque nós vivemos de cana, não de açúcar, nem de álcool, nem de energia, diferente da usina. A usina, se tiver algum problema na lavoura com preços, ele tem ainda o produto dele pronto. Nós temos que viver de cana de açúcar. Então, eu acho que as usinas, né, elas têm que funcionar mais ou menos como frentes independentes. E com o jogo de cintura, né, de poder encaminhar o caminhão nessa ou naquela frente, em função da logística macro dela, né, para que o abastecimento seja constante e para que os custos sejam os menores possíveis. Agora, dentro da lavoura, né, a gente tem que ter um sistema e tem que ter uma linha de trabalho onde você tem todo o dimensionamento da sua colheita. Sem isso, você não consegue, né? Nós temos um plantio de 1,40 por 50, então nós colhemos 2 linhas com a colhedora convencional, né? Não temos colhedora, não precisa uma colhedora de linha dupla, né? Então nós rodamos 27% a 30% menos na lavoura do que tem uma cana plantada de 1,50 m. Tá? Esse é o sistema que nós usamos e a logística que nós trabalhamos. Ô Dalben, deixa eu só te completar uma coisa. Eu achei legal essa dica que você deu dos tickets para ter a hora de voltar do caminhão e tudo mais. E por que eu quero completar isso? A gente desenvolveu algo parecido dentro da Soniftec, a gente chama de Flow, essa solução, que basicamente é o que você disse, é o caminhão, na hora que ele sai, ele já saber exatamente para onde ele vai e que hora que ele deve voltar. No seu caso, provavelmente ele tem uma direção só, porque é para cada parceiro. Mas pensando numa usina, o que a gente pensou foi muito próximo do que você está falando, que é saber quanto tempo aquele caminhão deve voltar, e como a gente capta o estado durante o trajeto, a gente já consegue falar se aquele caminhão está adiantado ou está atrasado do ciclo que a gente planejou. Por que isso foi legal? Porque a gente começou a dar uma visibilidade dentro do processo logístico em cana de 4 horas. Então, assim, a gente consegue falar quanto vai ser entregue de cana nas próximas 4 horas, não por um chute ou por uma estimativa, de forma calculada. Que é exatamente o que você falou, é saber assim, se o cara saiu agora e ele tem que voltar daqui 1 hora, daqui 1 hora eu tenho um caminhão. Parece óbvio, mas pensando lá com 70 caminhões rodando, estrada de terra, cai ponte, tem problema, restrição de horário para rodar em determinados pontos, em determinadas rodovias. Então, assim, a gente trouxe um pouco dessa complexidade da logística que você explicou muito bem, a gente trouxe para dentro de um software para tentar fazer esse cálculo e ajudar até numa coisa que o Fabiano falou. Olha, eu vou ter que mudar minha frente, então daqui, sei lá, 2 horas eu vou matar uma entrega de, sei lá, 100 toneladas por hora. Outra frente pode suprir isso? Então, como a gente tem previsibilidade, né, a gente consegue dar um pouco de sugestões. Falar, cara, talvez não muda daqui 1 hora, muda daqui 2, porque daqui 2 horas eu vou estar mais tranquilo e tudo mais. E juntando com uma pergunta que o pessoal fez no QIA, que é muito importante, eles falaram muito de manutenção. A gente vai até falar um pouco disso lá na frente, mas é importantíssimo estar olhando para a manutenção, porque tudo isso a gente está falando com as máquinas trabalhando, com a indústria moendo. A indústria parou, uma máquina parou, a conta tem que ser feita de novo, como se fosse uma conta do zero, porque o cenário mudou, né, gente? Uhum. Eu tenho uma frente só de trabalho, viu, Dibi? Mas tem parceiro que tem 2 e tem parceiro que chega a ter 3 frentes de trabalho. Então, aí ele tem a logística ela é mais intensa no caso são mais estradas para ele rodar. Eu só para complementar, Dibi, então, antes de passar para a próxima pergunta... Dibi, antes de terminar... pois não. Eu queria só falar uma coisa, que assim, até em cima do que o Guilherme também comentou, de falta de cana, né, em troca de turno, às vezes você está numa área com rendimento muito alto, mesmo com todas as facilidades que tem o sistema de transporte, né? Eu acho que é importante a gente avaliar também o colchão, né? Você ter carretas reservas aí, um bate-volta próximo, né? Então, assim, isso torna o sistema um pouco mais confiável, né? Você fala assim, eu tenho uma mudança que eu vou demorar 2 horas. Se eu tenho um estoque,
em carretas, isso pode ser uma questão também de ganho aí de fluxo, né, de cana para a usina. Muito bem. Mais alguma coisa, Luiz? Não, bem? Nada? Bom, eu acho que, só para resumir, foi falado de linhas gerais. Gostei muito da ideia do motorista que controla o peso e solta os tickets. Isso daí é uma inovação. Parabéns. Isso que eu chamo de aproveitamento da mão de obra, né? Ele deve se sentir também mais útil do que ficar sentado lá dormindo no caminhão o dia todo. Lembrando que o Dalben planeja toda a sua logística e eliminou completamente os terraços. Esse é um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer. Tá certo? Bom, foi falado muito bem também o planejamento linha a linha, que é um negócio importantíssimo que pouca gente faz. Diego, a próxima pergunta. Diego, tem uma pergunta aí acho que Helmut, alguma coisa assim. Ele perguntou do rendimento versus espaçamento. Se ele pudesse repetir a pergunta aí, né? Eu acho que ele tá falando qual é o rendimento que nós temos em função do espaçamento que nós trabalhamos, né? E quando você planta no espaçamento de 50 por 40, você tem... qual seria o melhor espaçamento? Veja bem, nós estamos, viu, Helmut? Nós estamos em solos de baixíssima fertilidade, onde cana-mil é 69 toneladas por hectare. Eu tenho basicamente 87% de ambiente Z e D, né? Então, o espaçamento, eu venho plantando cana nesse espaçamento há pelo menos 6 anos, tá? E 100% da área. E o que nós temos percebido é que para esses ambientes, né, eu tenho 10.500 metros lineares de cana por hectare, diferente dos 6.666, que é o espaçamento de 50. Por isso que eu entrei nesse espaçamento, porque você tem mais cana por hectare, e hoje nós temos, no passado, nós tínhamos um preparo de solo diferente, nós já temos um preparo de solo direcionado. Então, a concorrência hídrica que existe na cana de 50, que na verdade ela não é 50, ela tanto fecha quanto abre, ou seja, tem uma rua gorda de cana aberta e fechada, né? Você tem que ter um solo muito bem preparado, de maneira profunda, para as raízes descerem, para você não ter, por exemplo, nesse veranico, nós passamos 40 dias sem chuva aqui, depois choveu 2 milímetros. Então, para a cana não sofrer essa deficiência aí, o sistema radicular tem que ser bastante fundo. E esse sistema que nós temos, de preparo de solo, manda a raiz para baixo, tá? Além disso, eu considero o tráfego no 1,40 por 50, que dá 1,90 de bitola, é o melhor espaçamento que tem para não pisar em cana. Tanto é que os meus caminhões de transbordo têm pneus convencionais, porque eles andam onde a gente não prepara. Então, a nível de tráfego, ele é muito bom, né? Por isso que a gente continua nesse espaçamento. Quanto a rendimento de tonelada por hectare, né? Muda um pouco, né? Não sei falar para você quanto, que eu não tenho um comparativo. Mas a gente tem uma produtividade melhor do que a média aqui na nossa região, né? E a gente trafega menos do que nos 50, porque nós temos 66, nós temos 27% a menos, né, de cana para trafegar. De suco. Didio, e uma coisa que é legal, assim, mesmo que o rendimento desse a mesma coisa, na hora que você olhar litros por tonelada, com certeza, por andar menos, você tem um rendimento melhor. Tá. Me permite a interferência, não queria sair muito do assunto, e se a gente abrir para espaçamento, nós vamos ficar até às 6 horas da tarde aqui, tá? E só enfatizando que essa contribuição do Dalben, ela é formidável, porque ele adotou esse espaçamento de forma sui generis. Muito pouca gente adota esse espaçamento. Eu acredito que esse é um item para um próximo webinar. Bom, gente, posso passar a próxima pergunta? A gente pode responder as perguntas do chat, não? Fabiano, o que eu sugiro? O que eu sugiro aí para a gente? Tá chegando bastante pergunta
para a gente responder. Vamos deixar para o final, vamos pegar essa linha que o Dib tinha desenhado, aí no final a gente vai escolhendo algumas delas para responder. Certo, ok. E as perguntas que estão vindo pelo bate-papo, pelo chat, a gente vai encaminhar aos nossos debatedores depois, tá? Bom, eu vou pular a manutenção, eu vou deixar a manutenção como item à parte, já que nós estamos falando de estratégias, vamos falar um pouco de planejamento. Planejamento. Eu acho importantíssimo a gente falar de planejamento. Quais são as principais estratégias a serem consideradas no planejamento de colheita? Uma pergunta muito ampla, mas aí eu botei a palavra principais estratégias. Então, na hora que você faz um planejamento, qual é o básico? Será que todo mundo sabe quais são as linhas mais importantes a serem adotadas no momento do planejamento? Então, vamos começar respondendo essa questão com o pessoal da Solidifictech. Pode ser você mesmo, Guilherme? Vamos lá. O Léo vai ser você, né? O Léo vai me complementando aí, né, Léo? Okay. Vamos junto. Uma dica muito prática para começar o planejamento. Eu trabalhei muito tempo com isso lá na São Manuel, e a primeira dica que eu dou para vocês é: envolvam a área operacional. Parece básico, mas às vezes não é, e tem muita gente não fazendo isso. Chama os caras da colheita, se possível os líderes de frente, e envolvam eles no planejamento, porque eles vão dar dicas muito boas para a gente, que às vezes numa planilha, num sistema você não vai ver. Então chama esse pessoal, põe na sala, é um investimento que você está fazendo para fazer um bom planejamento. A segunda dica é: não faça só um planejamento, tenha vários cenários, sabe? Porque uma das coisas que a gente vê muito é assim, o pessoal traça uma linha e depois não revisita, e acaba que aquele planejamento no segundo mês de colheita, porque choveu mais, choveu menos, tal. Tinha um professor meu na faculdade que ele falava assim: a gente prevê chuva pela média, né? E a média histórica nunca aconteceu. Você pode pegar 50 anos, nunca choveu na média, mas a gente usa a média para planejamento. Enfim, o que eu quero dizer assim: olhem para esse planejamento então e tenham cenários. Olhem, um cenário mais para uma linha se eu adiantar a colheita, um para reduzir, para que você tome a decisão rápido. Porque ao longo da safra você não vai conseguir colocar todo mundo na sala para rediscutir. Então, se você já sai com algo desenhado, uma linha máxima, um mínimo ali do que você vai fazer, eu acho que é uma boa dica. Agora, as dicas práticas que eu particularmente daria para planejamento na prática. Olhe muito para a questão de sequenciamento de colheita, um pouco do que o Fabiano já falou, isso é importantíssimo, porque não adianta nada também você ficar pulando de uma fazenda muito longe. Uma coisa que eu gostava de fazer, mas aí é um gosto, tem que ver a situação de cada usina, é regionalizar as frentes. Isso reduz demais o tempo de troca de frente entre fazenda. Então, colocava as frentes bem direcionadas para cada região que você tinha que trabalhar. Isso ajudava os tempos de troca a ficarem mais curtos. Colocar as visões também relacionadas às operações que vêm depois da colheita, porque se você olha às vezes só para a colheita, mas não olha para um preparo de solo, para um trato, às vezes você está ganhando na colheita e está pagando o pato depois num pulverizador que tem que ficar rodando para caramba para conseguir pegar aquelas áreas que vêm depois. Acho que, em linhas gerais, o que eu gostaria de falar é isso. E, lógico, a primeira premissa que tem que ser discutida na hora que você vai fazer um dimensionamento de colheita é a tua puxada. Você vai ter uma moagem de quanto naquele dia para que você faça um bom sequenciamento. Acho que é isso aí, passo para os meus colegas. Tranquilo, Guiné, e gosto desse posicionamento seu falando de planejamento, que realmente é bom ter o máximo e o mínimo, porque diante do momento que nós estamos hoje, nenhum expert iria conseguir prever que nós íamos passar por esse momento. Realmente a gente está, acabei de conferir aqui, o açúcar a 9,7 em Nova York, a demanda pelo etanol muito baixa. Então, se você não tem realmente esse planejamento, saber qual que é o seu mínimo, para você ter a tomada de decisões, isso acaba sendo muito mais dificultoso. E você comentou com relação a envolver a operação. Isso, para mim, é a principal dica que fica nesse bate-papo, porque até um pouco tempo atrás a gente não tinha dados para isso. Hoje a gente gera muito dados, a operação realmente está no front no dia a dia. Então, se a gente conseguir pegar essas informações que foram geradas, porque é muito fácil a gente gerar bastante informações, mas não revisitar. Parece que a informação são geradas em tempos reais, mas só para tomar de decisão. E, na verdade, não. Isso também serve para um planejamento para o próximo ano. Então, a gente revisitar
as informações, os dados que foram gerados e envolver realmente a operação, pode ser um grande diferencial, né, nesse momento. Ok, muito bem. Vamos passar então agora para o... Quem que é a vez agora? Posso falar eu? Fabiano. O script já foi todo aí, né, Dib? Eu vou reforçar aquilo que eles já falaram. Mas eu acredito que foi falado algumas coisas importantes que podem ser complementadas. Por exemplo, faça mais de um planejamento. Então, quais são os cenários que você consideraria? A colheita regional, aquele trabalho de blocos que nós fazemos. Então, fique à vontade aí, Fabiano. Tá. Então, assim, se a gente pensar, nós temos que pensar na situação atual, né? E a situação atual a gente sempre foi fazer com redução de custo, mas, na verdade, como o Leonardo falou aí, a gente não tem noção de como que vai ficar os preços, então, a própria indústria, o comercial da usina, ele não consegue passar informação para nós, porque muitas vezes a gente faz planejamento pensando em maximizar o lucro de uma usina. Então, mesmo que eu tenha, no geral, um custo um pouco mais alto, se eu tenho um lucro maior por conta disso, né? Quer dizer, imagina assim, eu estou correndo atrás do ATR, por exemplo, e eu posso atropelar algumas coisas de logística por conta de eu trazer mais açúcar. Só que eu trazer mais açúcar vai me proporcionar talvez mais produto e na linha final lá, o meu lucro vai ser o maior. Então, a gente pode setar o planejamento, muitas vezes, para eu garantir um maior lucro, para eu garantir maior produto. Eu quero ter mais açúcar, ou quero ter mais álcool, né? Determinar nas pontas da safra. Nessa safra não, especificamente aqui, a gente tem que, de toda forma, colher com o menor custo. Então, o único cenário que nós temos é esse. É um cenário que a gente tem que colher com o menor custo. As restrições que nós temos de planejamento, uma restrição é essa, né? Você colher com menor custo, quer dizer, você tem que rodar o menos possível com seus equipamentos, tanto com seus equipamentos quanto com seus caminhões, né? Equipamentos de colheita, eu digo, né? Manter o raio médio e ter uma visão tática, né? Quando a gente fala isso, né? A gente colocar esse planejamento e os replanejamentos, né? Porque muita coisa está acontecendo e a gente vai ter algumas coisas aí para frente para falar sobre isso, nessas intercorrências, mas o que está acontecendo durante a safra, ele tem que ser espelhado no seu replanejamento, né? Toda vez que fecha uma semana, fecha uma quinzena, a gente deve replanejar novamente com uma visão de horizonte final de safra, principalmente manter o raio médio, né? E outra coisa é a gente olhar uma restrição importante, né? Que na hora que entra a época de chuva, falando assim, em algumas regiões, né? Porque tem região aí que a chuva é imprevisível mesmo, mas eu estou falando um pouco mais da nossa região aqui do norte de São Paulo, né? Você tem períodos um pouco mais determinados de chuva. Você criar esse planejamento mantendo essa restrição de tipo de solo, né? Então, assim, a empresa que tem um mapa de solo, é importante ela colocar isso como uma entrada do seu planejamento, né? Para período pós-chuva, aonde que ele está com a colheita, consegue retornar ou não. E ter essas rodadas frequentes de planejamento, né? De novo, né? Frisar que a gente precisa ter esse planejamento no nível mais baixo, né, da operação, inclusive com as metas que estão previstas para ela e a resposta para isso, né? A gente ter tanta resposta daquilo que a gente está planejando, quanto aquilo, o resultado do que está chegando para nós, né? Com as informações que a Solinftec vai falar aí, né? Que a gente recebe online a cada momento, ter esse dado como informação para retornar isso como os índices chave aí para o controle da operação. Inclusive no próprio COA, né? A gente ter uma tela que consiga enxergar a indústria e ter esse espelho aí para o próprio a decisão, né, do COA tá linkado com a moagem da indústria, os estoques que tem e tudo isso, né? Então tem o planejamento macro, o planejamento tático, que a gente fala até o final da safra, o planejamento mais a curto prazo, que seria o quinzenal, semanal,
que assim, a gente pode até transformar isso numa programação, que é o sequenciamento que o Guilherme colocou no início, né? Sempre mantendo isso linkado com os planejamentos originais e os replanejamentos que a gente tem necessidade de ser feito. Ô Fabiano, só para eu complementar, o Dib e Didio, me desculpa aí, mas 3 coisas que eu tinha esquecido. Essa que o Fabiano falou é importante. Uma das pessoas para estar dentro do planejamento é a turma do COA e também os operadores logísticos. Se eles participam no planejamento, eles começam a se lembrar durante a safra daquilo que foi planejado. Isso ajuda também a todo mundo estar engajado, tá? É algo que faz bem. 2 práticas que eu lembrei, só para reforçar. A primeira é essa do raio médio, de manter ele estável, que o Fabiano falou. Mas uma coisa que pode ser feita, pensando em eficiência das máquinas, em disponibilidade mecânica, é você iniciar no planejamento algumas frentes mais longes, porque você acaba tendo um pouco de disponibilidade maior pela reforma da safra e tudo mais. Então, se você pode, respeitando as outras regras, buscar um pouco de cana mais longe no começo de safra, para deixar um pouco de cana mais próximo no final de safra, quando você tem uma fadiga da máquina, pode ser uma estratégia que ajude a manter a entrega estável. Essa é a primeira dica que eu dou. E a segunda, pensando nesse ano em que, infelizmente ou felizmente, tudo pode acontecer, uma das coisas que eu colocaria, mas aí é um gosto próprio no planejamento, eu postergaria um pouco de colher as áreas que podem ser bisadas, porque pode ser que em algum momento dessa safra a gente defina que o ideal é bisar uma parte da cana por questão de preço, enfim, por uma estratégia da empresa. Então, se você consegue postergar áreas que passam melhores bisadas para o próximo ano, é uma estratégia positiva, porque você não fica com o canavial florescido, tombado, com algum problema para começar outra safra. Dalben, você agora. Bom, a questão do planejamento, né? Nós estamos buscando as variedades, as áreas que têm a maior ATR. Né? Então, nós estamos trabalhando com ATR, com a distância, embora a distância nossa ela relativamente varia pouco, né? Produtividade, entendeu? E o que já foi falado aí, condições climáticas, ou seja, áreas que nós podemos tirar sem chuva, né? E olhando, que também já foi falado, futuras colheitas, ou seja, vai ficar alguma coisa para ser bisado ou não, em função desse momento que nós estamos vivendo, né? E futuras colheitas, nós normalmente colhemos áreas mais arenosas, né? Embora eu tenha quase tudo arenoso aqui, mas existe um percentual que não é arenoso. Então, hoje nós buscamos o potencial da variedade, nós buscamos as condições climáticas, né? Tem variedade que brota mais, que brota menos, nós estamos aí há mais de 50 dias sem chuva, e principalmente o ATR, ou seja, eu preciso levar mais ATR para a usina, porque é disso que o produtor de cana vive, entendeu? Diferentemente de algumas outras coisas. Então, já foi falado bastante coisa, mas basicamente nesse planejamento nosso, né, nós estamos levando hoje cannabis, porque o ano passado eu bisei um pouco de cana em função de características aqui da região. Tá? Então, seriam esses 3 ou 4 itens que eu considero mais importantes no planejamento da safra. Muito bem, lembrando que essa questão, para quem chegou agora, a questão era quais são as principais estratégias a serem consideradas no planejamento de colheita. Foi aventado que deve ser considerado o tipo de solo, em relação ao teor de argila, blocos de colheita, maximização do ATR, né, em função do potencial de cada variedade, da idade, e as condições climáticas. Foi lembrado também de distância média e dimensionamento da frota para fazer frente à entrega de cana por frente durante o ano todo. Foi também falado que no planejamento deve ser feito mais de um planejamento com um cenário normal, outro cenário otimista, outro pessimista, ou pelo menos 2. Tá? Sempre lembrando que deve-se consultar os executores da colheita, né, envolver a operação, e o sequenciamento de colheita tem que ser muito bem planejado. Aliás,
É um jogo de xadrez isso daí. Para você maximizar a sua colheita, você tem que planejar adequadamente. Bom, antes de passarmos para a próxima questão, eu ia falar no final, mas como já foi tocado nesse assunto, eu gostaria, se vocês me permitirem, de dar um recado para o pessoal que é muito importante no momento em que as usinas estão, como disse o Guilherme, estão buscando alternativas para manter seu caixa vivo, né? Nós precisamos manter o caixa vivo, e que mantém caixa vivo nas usinas, basicamente, é a venda de álcool, de etanol. O etanol sai o ano todo, às vezes não fica nem 3 dias, uma semana no tanque, já é logo vendido. E aí vai movimentando, vai fazendo, ajudando no fluxo de caixa. Mas, veja bem, é importante considerar o seguinte, a gente precisa pensar em sair da caixa. No momento de muita crise, nós precisamos sair da caixa. Na minha opinião, sair da caixa não é uma das coisas tranquilas de fazer. É uma das coisas, aliás, muito difíceis. Porque você está acostumado com uma rotina, você já tem um planejamento. Por mais que você não tenha uma safra igual a outra, hora com chuva, hora sem chuva, você tem uma rotina de procedimentos. Então, vamos dizer assim, para sair da caixa, o que você tem que considerar? Eu acho que analisar a conjuntura, que já foi falado aqui, analisar profundamente, tentar projetar alguns meses para frente, o próximo trimestre, no mínimo um trimestre, um semestre, né? Analisar o orçamento da tua empresa. Você tem que pensar nas entradas e saídas, é muito importante isso. Você tem dinheiro para tocar a safra no ritmo atual? Vai fazer falta? Você vai ter que tomar empréstimo? Então, tudo isso tem que ser analisado, porque a colheita vai depender do teu fluxo de caixa. Se você não tem dinheiro para comprar óleo diesel, por exemplo, como é que você vai tocar a tua safra? Você tem que fazer folha, você tem que pagar manutenção. Então, realmente, a situação de dificuldade passa obrigatoriamente por uma mudança relativamente radical nos procedimentos. Eu vou dar algumas sugestões, vocês podem me chamar de louco, falar, o Dib ficou louco, depois de 40 anos de cana ele ficou louco. Não, veja bem, existe nesse momento uma necessidade urgente de reprogramar o que está programado. Por exemplo, a distância, o raio médio. As canas mais distantes, não no caso do Dalben, que a distância dele é fixa, mas nas usinas, será que é interessante colher essas canas no decorrer da safra de forma normal? Pensem nisso. Será que não é interessante você reduzir a distância? Reduz agora. Mas vai me faltar caminhão no final. Ora, você se vira no final, colhe o que dá e faça aquilo que o Guilherme falou, o planejamento de cana-bis. Faça já, porque às vezes é melhor você armazenar o etanol no campo do que você chegar e fazer a colheita às cegas. Depois não tem o que fazer com o álcool. Às vezes não tem nem onde guardar, do jeito que está o consumo atualmente. Nós não sabemos quanto tempo vai durar isso daí. Então, traz a safra para mais perto. Pensa nisso. Planeja isso. Eu fiz umas continhas. É normal que você precise até 15% a mais de frota. De repente, você fazendo uma safra mais enxuta, um raio médio menor, você também pode maximizar aquilo que o Dalben falou. Maximizar colhendo as canas no seu ponto ideal. Eu sou contra você antecipar a colheita de uma cana de alta tonelagem, de alta produtividade. Essa cana, para você ganhar com ela, como disse o Fabiano, você tem que tirar ela no máximo do seu teor de sacarose. Então, prestem atenção que algumas estratégias precisam ser revistas. Eu diria também que você fazendo isso, você é obrigado a redimensionar os seus recursos humanos. Vai ter que dispensar gente, reduzir o número de motoristas, você vai trabalhar no raio menor, não vai deixar de entregar a tua cana, e aquela cana mais distante, se não florescer, se não tiver florescida, ou se não for candidata a florescimento, essa cana deve ser opção para ser bisada. Além de tudo, pode-se bisar canas de
de último corte, isso é muito importante, melhor do que bisacana com alta tonelagem. E só para não me estender demais, eu acho que a gente tem que pensar no caixa. Quem tem cana de inverno para fazer e cana de ano, se for bisacana como decisão, tem que segurar esses plantios. Ah, mas eu já preparei o solo. Planta um cereal, dá um jeito. Então, isso é sair da caixa. E tem mais aí um sem número de atitudes ligadas a outras áreas. Tá? Gibi, deixa eu fazer... Não, que isso. E vou até complementar essa sugestão louca aí, como você mencionou, né? Há pouco eu estava assistindo um documentário e realmente ele fala que esse momento que nós estamos vivendo realmente é atípico. E o mundo se comporta de uma maneira bem diferente diante de 3 principais condições, que é uma guerra, uma revolução e uma pandemia. Toda vez que isso ocorreu no mundo, todos os setores, inclusive o agronegócio, ele teve que se reinventar, ele teve que realmente sair da caixa. E o nosso setor, ele sempre sofre muito, né? Quando qualquer impacto que tem na economia, ainda mais a gente que não tem nenhum aporte do governo. Então, a gente sofre muito. Complementando o que você disse, eu acho que depois disso que nós estamos vivendo, realmente nós vamos ter que nos reinventar para sobreviver e também para espelhar o planejamento, como o Fabiano falou, rever o nosso headcount, como você comentou, e manter o nosso caixa em dia. Então, eu apoio, particularmente, eu apoio essa posição que você tem, realmente, da gente não tomar como boas práticas que a gente já vinha fazendo nos outros anos. Realmente tomar algumas decisões mais radicais, vamos dizer assim. Muito bem. Alguém quer complementar? Dalben? Não, Guilherme, eu acho que você realmente falou aí essa questão aí de otimizar a cana, o custo da cana que vai chegar na usina, né? Pode ser que a Bizarro, em função do que vem acontecendo, seja uma das opções que vai acontecer. Normalmente, quando tem que se visar, nós visamos cana de baixa produtividade, né? Que cana falhada, ela tem uma oportunidade de corrigir um pouco da falha, né? A gente tem percebido isso aqui. Eu visei uma cana esse ano aqui que ela estava estimada em 70 o ano passado, eu troquei por uma outra cana e estou colhendo, acabei de colher a cana agora, deu 84, né? Quer dizer, atrasei praticamente 7 meses para colher e ganhei 14 toneladas por hectare, né? E um ATR que você viu acima de 130. Quer dizer, então, realmente, tem algumas opções em que a gente tem que tentar fazer, né? Bom, Dib, eu queria só dar mais 2 sugestões. De novo, também pensando em sair da caixa, espero que todo mundo que esteja ouvindo entenda que a gente não está recomendando isso para todo mundo e não é nem essa a nossa pretensão. São só coisas que a gente pensa e que a gente gosta de dividir. Uma das dicas que eu poderia dar é, se você olhar para o canavial que você está pensando em reformar, uma das coisas que pode ser uma estratégia, fazendo todas as ressalvas, é um replantio. Então, você pode pegar algum canavial que não tenha problema de praga, de daninha, que só tenha realmente um stand baixo e que tenha potencial. Replantio pode ser uma opção para você reduzir um pouco do custo do teu plantio, desde que bem coordenado. E a segunda dica, mas também tem uma dificuldade para fazer, mas é possível, é você mudar um pouco a estratégia dos turnos, no caso de empresas que têm rendimentos baixos, em trabalhar com turno estendido, tem algumas opções que dá para você reduzir um pouco da quantidade de colaboradores que você tem para cada unidade que você planta, que você colhe. Então, os turnos de 10 horas, algo nessa linha, pode ajudar também a reduzir um pouco dessa saída de caixa, né? Porque tudo que a gente está falando de postergar a cana, bisar, produzir um pouco num ritmo um pouco mais lento, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o custo, a gente também está reduzindo receita. Essas 2 que eu estou falando, talvez elas não reduzam a receita, talvez não. Ok, nós tivemos um problema aí com o áudio do Guilherme. Se vocês estão me ouvindo, o pessoal aí da Sonifitec, que está no webinar, dá uma olhadinha aí, Guilherme, teve algum problema aí, tá? Fala comigo aí, alô?
Caí, gente, voltei agora. Pronto, voltou. Bom, deu para entender, né, gente? Eu acho que as dicas são muitas. Agora, é importante não deixar de tratar os canaviais, né? Porque o ano que vem pode ser um novo ano com melhores perspectivas. Quem me chamou? Eu. Fabiano. É que a gente escreveu algumas coisas aqui, mas eu acho que eu passei o e-mail para o João, mas acho que eu passei para o Guilherme também. Porque nós estamos falando as mesmas coisas aqui. Nessa questão aí de frente de colheita, a gente tinha falado aí de tentar flexibilizar isso, colocar 2 turnos de trabalho, a gente pensou aqui também, né? Tudo que você tinha pedido para a gente falar que é o fora da caixa, né? Uma outra coisa também é reduzir o tamanho da frente ou juntar a frente de colheita. Claro que isso aí é muito específico de usina, muito específico da estrutura fundiária, né? É difícil a gente padronizar isso aí, mas cada um na sua característica tinha que pensar nisso, né? Se eu consigo reduzir a frente, se eu consigo juntar a frente. Uma coisa quando a gente fala reduzir frente, às vezes também é reduzir estrutura, né? Se você tem esse conhecimento de se a sua estrutura está muito bem ajustada, e isso, de novo, né? Naquele planejamento que a gente faz de colheita, micro planejamento, né? Dentro do talhão, a gente consegue ter essa visão, né? Se eu estou superdimensionado ou não. Tá? Então, mas isso é uma outra questão. E outra coisa que a gente estava falando aí de raio médio, né? Tem muita resistência a isso, a gente vê isso, trabalhou em usina, sabe como é que é. E principalmente na nossa região aqui, tem muita usina próxima, trocar a cana, né? Vender ou trocar a cana. Eu acho que assim, como está todo mundo no mesmo barco, né? A pandemia juntou tudo, né? O rico, o pobre, está todo mundo sujeito, está todo mundo impactado por isso. Então, assim, nós temos que remar para o mesmo lugar, que é o setor. Então, assim, se a gente tiver tirar esse orgulho de lado aí, né, e sentar na mesa para trocar cana, para vender cana, né, ter essa disposição, eu acho que tem muito a ganhar também, né? Outra coisa que a gente tentou aqui, que pensou aqui também, é a parte de lei da balança, né? Flexibilizar a lei da balança, você conseguir, através de liminar alguma coisa, a gente conseguir aumentar a carga média em lugares que tem essa restrição, né? É um pouco que ganha, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue ganhar algumas coisas. E para finalizar aqui, a gente falou aí de área de reforma, né? O Guilherme comentou, né? E a gente tinha pensado aqui 2 coisas, né? Uma que é cana que a gente vai reformar, a gente consegue colocar a máquina que colhe 2 linhas e já sair colhendo essa cana, ela vai reformar mesmo, a gente vai mudar layout de talhão e tudo isso, isso é uma coisa. E outra coisa que pensando agora na parte mais industrial, é que se a gente... isso tem que medir, né? Mas você melhorar a limpeza da cana, né? Você vai levar um pouco menos de volume, mas com mais qualidade para a indústria. Então, são esses pontos que a gente colocou nessa questão aí. Muito bem. Eu devo dizer que o tempo de 1 hora já venceu. Venceu faz 2 minutos. Nós temos ainda uma questão relativa à manutenção de máquinas e serviços de apoio. E depois o fechamento, tá? Eu vejo que esse assunto ainda tem muita coisa para ser explorada, mas as principais dicas foram dadas. E eu quero dizer que esse programa, essa live, esse webinar, vai estar disponível tanto no site ali do pessoal da Soliftec, como no site do Grupo Ideia, tá certo? No YouTube? YouTube. YouTube, dá o bem, tá vendo? Corrigindo os universitários aqui. Pelo YouTube, e nós vamos ter também o pessoal da Soliftec que deve avisar onde que vai estar disponível a gravação. No YouTube também, tá, Gibi? YouTube também, né? Ok. Perfeito. Bom, só para lembrar o pessoal que aguentou até agora, nós temos aí uns 45, 50 participantes no YouTube e tem ainda 150 aproximadamente participantes diretamente nesse webinar. Dia 24 de junho, nós vamos ter um evento, aquele evento tradicional nosso,
com produtividade e redução de custos. Vai ser um evento inteiramente gratuito, né? Porque o pessoal acha que ficar em casa não pode cobrar, né? Então, não vamos cobrar. Mas não vamos cobrar porque nós queremos a atenção de todos, nós queremos que todos participem. Eu já estou fazendo o convite a vocês, do Unifitec, Agroab, do Luiz Dalben, que nós queremos vocês fazendo parte desse evento que vai ter inclusive gamificação. Vai ser um evento diferente pela internet, que também depois será gravado e disponibilizado. Dia 24 de junho, tá bom? Bom, o coronavírus, ele muda até os turcos, né? Eu nunca vi turco da Lara de graça. Não muda, não. Não muda, não. Nós precisamos sobreviver. Eu estava falando ontem com um amigo que é consultor, e ele até é muito conhecido, todo mundo conhece, o Marcos Fava. Ele falou, Dib, estou me sentindo aposentado, estou preso aqui, deixa ele fazer mais de 30 palestras esse ano, e o pessoal quer tudo de graça pela internet, eu vou quebrar. Falei, não, calma, as empresas estão se conscientizando, porque nós estamos procurando qualidade, e eles são compreensivos de saber que quando nós fazemos um trabalho desse, é tão bom ou melhor que uma consultoria, porque ele fica gravado, ele pode ser consultado na hora que vocês quiserem e que os participantes desejarem. Isso é um assunto, evidentemente, para evolução, né? Evolução das pessoas. Só para encerrar, então, vamos falar sobre a manutenção de máquinas e serviços de apoio, tá certo? Muito rapidamente, que o tempo está esgotado. Vamos começar pelo Dalben, que está aí na tela mesmo. Rodrigo, a manutenção de colhedora hoje, vamos falar de colhedora, mas as outras máquinas, cada um dentro da sua técnica e da sua operação, ela tem o seu número, né? Mas hoje uma manutenção de colhedora de janeiro a dezembro, passando pela reforma, custa perto de R$100 por hora trabalhada. Tá? Isso nós estamos falando desde peças de desgaste, né? Faquinha, facão, elevador, esteira, etc., até as quebras e eventuais troca de outras peças. Tá? Então, o que é importante, e a gente procura fazer isso, é a máquina começar a safra dentro de um padrão que você considera ideal para você não parar durante a safra para fazer algum tipo de manutenção mais demorado ou mais caro, principalmente quem tem máquinas em tamanho e volume que é para atender a sua necessidade. Tá? Então, começar a safra com a máquina, uma boa manutenção é fundamental. Tá? E a manutenção durante o período de safra, até na entre-safra, ela vai ser tanto menor quanto melhor for a operação. Então, a qualidade do operador, a qualidade do seu líder de frente, para enxergar o que a máquina realmente está fazendo e conhecer mecanicamente a máquina é fundamental. Assim como, né, as condições em que elas vão trabalhar. Tá? Então, a parte de sistematização, de terraço, de pedra, de manobras, né? Uma manobra desgasta mais a máquina do que o mesmo tempo que ela faz de operação normal. Tá? Então, é muito importante conhecer, né, e ter os operadores capacitados, comprometidos e principalmente satisfeitos com aquilo que ele está fazendo. Tá? Se você não tiver esse rol de coisas tudo junto, né, você realmente vai ter custos maiores na sua manutenção de máquina e, consequentemente, a utilização de tempo vai ser menor. Então, é fundamental, né, que as pessoas estejam comprometidas não só com a manutenção, mas principalmente com a operação, para você ter uma safra fluindo mais com desgaste do que com quebra. Tá? Isso é um ponto importante. Quando a sua máquina gasta mais em quebra e desgaste, você realmente está com um problema sério. E o desgaste, né, também é proporcional a tipo de solo, a areia gasta mais facão, faquinha, esteira do elevador. Né? Porque, então, é importante conhecer todos esses itens para você ver aonde é que você vai atuar de forma a minimizar esses custos aí. Tá? Eu acho que esse é o ponto fundamental.
sabe? Gente capacitada na operação, né? Gente que gosta daquilo que faz e que se sente bem na empresa em que está trabalhando. Muito bem, vamos ao pessoal da Soliptec, que o próprio software deles tem uma seção para administrar a manutenção. Lembrando que tem várias perguntas interessantes. O Cristiano Peracelli, o Bernardo Luiz, o Helmut e outras pessoas aqui fazendo perguntas. Não sei se vai dar tempo, mas são perguntas interessantíssimas, como perguntas sobre bate e volta, índice de disponibilidade mecânica ideal. Dá uma passada sobre isso daí. Deixa eu ver o que mais. Bom, enfim, eu acho que é muito amplo o assunto para a gente fechar de repente. Vamos lá. O próximo seria, então, o Guilherme. Vamos lá, gente. Eu separei aqui uns 6 tópicos bem rápido para a gente dar de sugestão. Primeiro tópico que eu acho que pega uma linha do que o Dalben falou é vocês verificarem se vocês têm condições de fazer o operador mantenedor. Isso é legal porque o operador opera de uma forma mais consciente, porque ele sabe que ele vai ter que ser parte do conserto no caso dele quebrar. Isso é um ganha-ganha. Você não tem aquele tempo do motorista chegar até lá e tudo mais. Então, o mantenedor ele tem um ganho gigante. O problema dele é que ele é um programa longo, então talvez os ganhos efetivamente não viessem nessa safra, mas é uma dica de sempre, fazer o operador mantenedor. Uma coisa que pode ajudar no custo, mas vocês têm que avaliar aí regionalmente se isso faz sentido, é trazer algumas manutenções para dentro da empresa, fazer de forma própria e não terceirizar. Terceirização, em alguns casos, é melhor e mais barato, mas tem que ser feito sempre uma conta. O Carlos, que é o diretor lá na usina, ele sempre falava uma coisa, ele falava, como é que alguém pode fazer a mesma coisa que eu, mais barata? A resposta para a gente é, se for especializado, ele vai ser mais barato. Ele fala, é verdade, mas nem tudo é especializado. Uma outra coisa, e aí sim a Soniptec pode ajudar, é na manutenção preditiva. Então, trabalhar, por exemplo, com análise de óleo, troca de filtro, a verificação das horas para que você não vença isso. Então, ter a telemetria da máquina com os alarmes de rede CAN e tudo mais, a gente pode ajudar vocês nisso. E é uma coisa que ajuda demais. Você pode evitar uma queima de um motor que, numa colhedora, pode custar R$30 mil. Então, se você verificar a temperatura de óleo de motor, pode ser que você já veja isso de forma automática. E por que preditivo? Porque vamos falar assim, o aquecimento do óleo não necessariamente vai ficar uma semana subindo a temperatura para queimar o motor. Às vezes, em um turno acontece isso, você perde o motor. Então, se você tem os alarmes com uso de telemetria, pode ajudar. Uma outra coisa que é legal é a qualidade de combustível. Às vezes a gente olha pouco para isso, mas assim, os combustíveis vêm com uma sujidade muito grande, mesmo os BRs e da vida, por aí vai. Então, você ter um posto de combustível com uma filtragem ou uma filtragem nos comboios que vão abastecer os equipamentos é algo interessante, que pode reduzir muito o custo com filtro e principalmente o custo com problema em camisa, pistão, enfim, qualquer problema que você possa ter na hora da queima desse combustível. E por fim, uma das coisas que... desculpa, na parte de qualidade de combustível também, e pensando em filtro, a gente desenvolveu uma ferramenta para acompanhar isso no campo, saber quando os equipamentos estão sendo abastecidos e quando está sendo feita a troca de filtro, para acompanhar essa operação tão importante no campo. E por fim, a última dica que eu dou é vocês olharem não só para a manutenção de colhedora. Às vezes a gente tem um foco muito grande falando em colhedora. Então, vai lá, olha, R$350 mil por ano naquela colhedora e tudo mais. E a gente fica com o transbordo, com as carretas, com uma manutenção precária. Então, você olhar também para esses equipamentos pode ajudar, porque a colhedora trabalhando, mas o transbordo parado não serve para nada. Então, é importante olhar a lubrificação dos pontos, engraxamento de carreta, a parte de reboque, transbordo, tudo isso é importante porque lá na frente, se tudo não estiver rodando como um relógio mesmo, pode ter problema. Essas eram as dicas que eu tinha anotado aqui, gente. Falou quase tudo, né, Guilherme? Não sobrou nada para mim e para Fabiana aí no final. Já abordou todos os pontos. Mas, nada. Mas complementando aqui, eu sou muito a favor também da questão do operador mantenedor. Eu acho que ele, diante das situações, ele faz parte do problema também. Ele acaba zelando mais por todo o equipamento.
e também faço o gancho, Guilherme, com o que você comentou, com relação a essa controle de realmente do tempo que está sendo feita a manutenção até propriamente no campo. Não só da colhedora, mas também do transbordo. Eu acho que o líder tem um papel muito importante hoje, tendo em vista que ele tem que escolher qual que é... Bom, o líder na frente, para ele começar a trabalhar, ele precisa ter uma pasta de mapa, ele precisa ter um carro, um rádio, ele tem muitas atribuições. E conseguir controlar ainda mais o tempo de manutenção na frente é algo que realmente demanda esforço do líder. E ele tem outras atividades que realmente faz com que ele seja muito mais produtivo. Então, fazendo gancho com o que você disse, esse tablet que a Soniftec lançou para os líderes também faz com que seja controlado o tempo de manutenção, né? Porque muitas das vezes, às vezes, as colhedoras, os equipamentos param em campo e nem esperam os equipamentos chegar e já coloca na conta da equipe da manutenção. E isso, às vezes, não é realidade. Então, o líder ter esse controle realmente é muito bom para a eficiência. Gibi, desculpa trocar rapidinho o foco, eu vi que o Dalben ali levantou a mão, mas como o nosso tempo está um pouco curto, a Soniftec está pensando, e nos próximos dias provavelmente vai lançar nas redes sociais, em conjunto com todo o nosso setor, algumas alternativas que utilizam as tecnologias para que a gente possa aumentar a eficiência e reduzir o custo. Até vi no comentário ali, alguém que comentou, fazer mais com menos. Então, é um spoiler, né? Agora, essa moda de falar coisas da internet é um spoiler realmente, mas a Soniftec em breve lançará uma campanha que vai abranger todo o setor sucro energético, para que a gente possa, de certa forma, retribuir tudo que nós conseguimos até hoje. Desculpa, Fabiano e Dalben, pode ir. Vi que o Dalben levantou a mão aí. Bom, Fabiano, vou tirar um minuto do seu tempo aí. Eu tenho uma pergunta aí sobre terceirização de colheita, tá? Que eu vi aparecer aí, Armando e mais algumas pessoas também falaram. Veja bem, quando a gente pensa em terceirização de colheita, né, existe colheita de grãos, existe colheita de madeira, de eucalipto, existem vários tipos de colheita que não tem soca. Tá? Então, o que se fizer na lavoura, né, você depois vai refazer, porque você vai plantar. Diferente da cana, que você tem que ter a soca para pagar, inclusive, o plantio. Tá? Então, eu acho que a terceirização da colheita, ela só é viável, né, se a pessoa que for contratada como terceiro tiver um know-how enorme para zelar. Se for para grandes empresas, como eu vi, entendeu? Está muito mais preocupada com os ganhos e transformar isso aí em outras coisas, em frota, e acabar com as frotas, como a gente viu muitas máquinas lá em Ribeirão Preto, em cima do barranco, do que realmente fazer uma colheita bem feita, porque se estragou a máquina, também estragou a lavoura. Então, eu acho que essa terceirização ela é viável para pequenos prestadores de serviço, 10, 15 máquinas, alguma coisa assim, e não em escala global, vamos dizer assim, né? E se a indústria quiser investir em outras atividades e segurar esse investimento que não é pequeno, tá? Agora, quem está tomando esse serviço tem que ter indicadores de qualidade para saber se está sendo viável para ele ou não, em termos de impureza, estrago de suqueiro, etc, etc. Agora, uma coisa importante, quem vai prestar o serviço tem que ter nome no mercado, nome que seja respeitado. Se for para alguém, ou que é aventureiro, ou que é transportador de alguma coisa lá para o porto distante, tem um monte de caminhão e vai comprar colhedor só para ter oportunidade, esquece, não vai dar certo como não deu e vai tudo água abaixo. Então, são coisas muito importantes. Know-how, saber o que está fazendo e saber o que vem depois da colheita. Senão, não vai dar certo. Isso vale até para as usinas, porque muitas usinas colhem cana sem saber o que vem depois da colheita. Muito bem, com o tempo esgotado, Fabiano, para encerrar a nossa live. Tá. Duas coisas só, rápidas. Que a gente anotou aqui, né? Implementar a manutenção rápida de caminhão, trator bate-volta na oficina de pequeno reparo no pátio da indústria, né? Então, isso dá agilidade aí para desburocratiza, abertura de OS, abre uma OS só e já faz aqueles reparos pequenos que precisa fazer em caminhão, trator e tudo isso. Você ganha tempo com isso, tá? Uma outra coisa, voltando à parte de planejamento que a gente falou, né? Se a gente tem aquela visão que a gente da colheita dentro do talhão,
naqueles locais onde a gente tem uma subutilização de equipamento, subutilização do trator, por exemplo, em áreas que o rendimento é baixo, quer dizer, vai sobrar transbordo, eu consigo fazer uma manutenção de oportunidade aí nesses tratores. De repente, eu tenho uma parada de indústria, eu consigo fazer isso aí também de maneira rápida, tá? Então, nessas duas coisas últimas que a gente já falou. Está estourado o tempo. Pode, claro, mas tem que ser rápido. Assim. Um momentinho. Fabiano, o Guilherme quer falar sobre o lançamento que vai ter? Vamos lá, Dib, é rápido, só para aproveitar o público que está aqui. Nós estamos com 20 minutos a mais do que o nosso tempo previsto. Tá. É o seguinte, gente, a gente nas últimas safras desenvolveu uma solução para monitorar a única ponta que talvez falte dentro da lavoura, que é a produtividade agrícola. Isso já tem sido muito batido no setor, os monitores de produtividade, tudo, então a gente estressou muito bem essa ferramenta e a gente nos próximos dias deve lançar o monitor de produtividade para cana-de-açúcar, tá? Então, só queria convidá-los para quando a gente fizer, para que vocês acompanhem. É uma solução totalmente diferente daquelas que a gente tem visto no mercado, sem sensor, sem nada mais na máquina. Então, é só uma forma também da Soniftec ajudar o setor a entender como que está a produtividade dos canaviais, a variabilidade e poder tomar decisões mais assertivas, tá, gente? Usando aí do espaço e da bondade do Dib e dos meus colegas aí. Bom, muito bem. Eu acho que nós passamos rapidamente por todos os assuntos. Tem muitas perguntas, nós estamos copiando essas perguntas. Vamos responder às pessoas que gentilmente nos acompanharam, tá? Armando Almaguer, que parece que é um primo nosso aí da América Latina, né? México. João Rusconi, Almaguer. E temos o João Rusconi, que também fez várias perguntas, o Helmut, nós temos várias pessoas, o Alex, a Ana Flora, várias perguntas. Eu fiquei muito satisfeito com a participação das pessoas. E, obviamente, eu quero agradecer a todos os colegas que gentilmente atenderam o nosso convite, que foram de uma qualidade extraordinária. Eu vou assistir a essa live novamente. Eu preciso agrupar tudo isso que vocês falaram. Eu vou precisar de um dia todo para poder digerir, porque é uma atividade aparentemente simples, né? Mas ela é muito complexa, porque envolve logística, planejamento, previsão de tempo e tudo. Enfim, eu acho que nós somos muito bem-sucedidos, demos uma contribuição, e eu queria abrir novamente o convite para todo mundo que no dia 24 de junho, nós, do Grupo Ideia, vamos estar fazendo redução de custos e produtividade. E eu quero contar com todos vocês que vai ser um evento diferente. Vai ser um evento tipo um jogo. Nós estamos trabalhando para prender a atenção das pessoas e, ao mesmo tempo, de uma forma até lúdica, ensinar, transferir, atualizar, tirar dúvidas. Tá certo? Vai ser muito legal, nós estamos preparando com muito carinho. Dalben, Fabiano, Guilherme, e todos os que trabalharam aí, o pessoal da Soniftec, o pessoal da Agroábido, a Dalplan, né, representada pelo Dalben e sua equipe, nós estamos muito satisfeitos com o que nós colhemos hoje aqui. Eu recomendo aqueles que gostaram do bate-papo e indiquem para outras pessoas assistirem, porque é uma área extremamente complexa. E o que foi falado aqui não é encontrado em livros, não é ministrado nas escolas. É pura experiência e tecnologia. Muito obrigado a todos vocês. Se alguém quiser fazer mais uma despedida, ou está tudo bem, nós já podemos encerrar, e nós passamos 23 minutos do nosso tempo. Dib, obrigado por colocar a Soniftec sempre nesses debates. Para a gente é sempre uma questão de honra. E as perguntas que nós recebemos aqui, nós vamos fazer um compilado e iremos responder. E todos que estão nos assistindo, conte com a Soniftec nesse momento, que com certeza juntos a gente vai vencer mais essa etapa. Obrigado, Dib, obrigado, Guilherme, Fabiano e Dalben. Muito bem. Dalben, Fabiano.
Ok, Dib, acho que valeu a iniciativa sua, entendeu? A gente tenta, da nossa forma, passar algumas informações práticas e até não práticas, né? De livros, como você falou, e as perguntas que forem direcionadas, que você achar que pode passar para mim, passe, que eu vou responder com o maior prazer. Fabiano. Obrigado. Aí, Fabiano. Aí. Obrigado a todos aí, os colegas. A oportunidade, a gente fica à disposição aí também a responder perguntas, uma próxima oportunidade também. Tinha assunto aqui para mais 1 hora, né? Mas a gente deixa para a próxima oportunidade. Um abraço para todos aí. Um abraço a todo mundo. Quero agradecer imensamente a participação de todos, tá? Tudo de bom e aguentem firme essa quarentena. Isso vai passar, tenho certeza. Tudo de bom, gente. Tchau. Tchau, tchau. Mais. Tchau, obrigado.